Graça e paz, meus irmãos. Quero compartilhar contigo nessa tarde uma mensagem sobre cuidados com as fake news dos discípulos de Cristo. Você já compartilhou alguma fake news? Você tem tomado cuidado com as fake news? Você, como um discípulo de Cristo, tem tomado esses cuidados? Eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 62 a 66. Mateus 27, versículos 62 a 66, nos contam o seguinte. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, mostraram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, fala o nosso coração, ilumina o nosso entendimento, não deixe que a tua palavra volte vazia, sem antes cumprir em nós aquilo que te dá prazer, aquilo que lhe apraz. E usa a minha vida, Senhor, para nessa hora expor com fidelidade, com graça, com poder, aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus nos conta nesta mensagem. Assim eu te peço, te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Fake news não é coisa do século XXI. Fake news acontecem desde que Adão e Eva foram colocados no paraíso e a serpente, conversando com Eva, lhe disse: coma do fruto, vocês não vão morrer. Deus sabe que se vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus. Para muitos, essa conversa da serpente no jardim do Éden é uma fake news, é uma farsa, é um embuste. Você já foi personagem de um embuste? Você é um embusteiro? Essa palavra aparece aqui no texto onde nós lemos. E essa palavra significa farsa, significa mentira, significa realmente algo que não é verdadeiro. E nós lemos nesse texto que no sábado, como hoje, dia 11 de abril de 2020, é um sábado, após a sexta-feira, onde muitos comemoraram, rememoraram, celebraram a Páscoa do Senhor Jesus, a morte do Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ontem gravamos 7 mensagens, com as 7 mensagens que Jesus proferiu quando já estava crucificado. E agora, quando vamos ao Evangelho de Mateus, evangelho escrito para os judeus conhecerem Jesus, por isso é o evangelho que mais faz referências ao Antigo Testamento, aos textos de Moisés, dos profetas, dos salmos, o texto que mais claramente expõe como Jesus Cristo foi o cumprimento da lei, dos salmos e dos profetas. Nesse evangelho, é o único dos 4 evangelhos que conta o que sacerdotes e fariseus fizeram no sábado que sucedeu a morte do Senhor Jesus na cruz. O que eles fizeram? Eles tomaram cuidados, eles tomaram precauções contra os embustes, segundo a interpretação dele, cuidados contra a farsa, a fake news que os discípulos poderiam produzir, roubando
o corpo de Jesus daquela cova. É muito interessante como eles fazem isso. Eles vão tratar de interesses políticos, vão tratar de interesses sociais no sábado. Eles que muitas vezes condenaram Jesus por curar no sábado, eles que muitas vezes condenaram Jesus por fazer com que as pessoas curadas por Jesus carregassem seus leitos ou manipulassem o barro. O fariseu, o sacerdote, ele não admitia fazer nenhum serviço, cuidar de nenhum interesse no sábado. Para o sacerdote, o sábado era dia de exclusivamente administrar as coisas no templo, os sacrifícios e não fazer mais nada. No entanto, eles vão procurar as autoridades civis, vão procurar Pilatos, o governador da Judéia. Naqueles tempos, o Império Romano tinha delegado o governo da região da Judéia a Pilatos. E vão procurar Pilatos como se nós hoje fôssemos procurar o governador, fôssemos procurar o prefeito no dia do culto, no dia do Senhor, no domingo. Um dia em que deve haver a santificação, onde deve haver o descanso, onde deve ser somente para promover o bem, para abençoar, e os assuntos civis deviam ser tratados em outros dias. Eles vão tratar desse assunto civil, procuram a autoridade numa atitude extremamente incoerente, numa atitude extremamente inconveniente em relação ao discurso deles, fariseus, que não admitiam que ninguém lavasse um copo no sábado. Eles vão até Pilatos e vão ali os religiosos, os principais sacerdotes e os fariseus, que era um partido dentre os judeus. E eles falam a Pilatos: olha, nós nos lembramos do que Jesus disse. Muitos religiosos se lembram do que Jesus disse. O problema é que muitos religiosos tratam a palavra de Jesus como uma farsa, como uma mentira. Muitos religiosos não dão crédito ao que Jesus fez. E aqueles religiosos, conhecedores do Antigo Testamento, da lei, dos profetas, dizem: olha, nós nos lembramos do que Jesus disse, de que ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia, e cogitam que os discípulos de Cristo tivessem já preparando uma nova farsa, um novo embuste, como eles vão dizer, que seria pior do que o embuste primeiro. Ou seja, roubar o corpo de Jesus na cova, ocultar o cadáver de Jesus e propagar que Jesus ressuscitou e ninguém mais sabe onde estaria Jesus. Pilatos, preocupado exclusivamente, como os políticos hoje em dia, em atender partidos relevantes. Pilatos, que no seu interrogatório a Jesus, quando nós vamos em Mateus capítulo 27, versículo 11, Pilatos, quando esteve diante de Jesus, antes de crucificá-lo, ele pergunta: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Ou seja, Pilatos só estava preocupado com a concorrência. Se Jesus se apresentasse como um candidato a liderar a Judéia, um candidato político a tomar ali o seu lugar de autoridade, isso seria um problema para Pilatos. Pilatos não estava preocupado com as questões religiosas. Ele queria que as questões religiosas fossem tratadas entre os judeus. E Pilatos se esforçou para que Jesus não fosse crucificado, ofereceu Barrabás no lugar de Jesus, mas a multidão, contaminada pelos religiosos, pelos mesmos líderes do templo, sacerdotes e fariseus, uma multidão manipulada por essa religiosidade que ouvia sobre Jesus, mas não acreditava no que Jesus dizia, eles preferiram Barrabás. Portanto, Pilatos lava suas mãos, manda açoitar Jesus e ainda assim dá que seja feita o que a grande multidão quis. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? Pilatos, como muitos governantes, seguem a voz do povo e, mesmo na ignorância, mesmo sem essa intenção, se colocam em oposição a Deus.
E foi isso que Pilatos fez. Ele disse, toma aí, leva uma escolta. Uma escolta podia ter ali de 20, 30, até 300 soldados. Né? O texto de João 19:12 diz que quando Jesus foi preso, uma escolta, aliás, João 18:12, uma escolta com o seu comandante foi prender Jesus, o que era um exagero. Um soldado bastaria para capturar Jesus, mas mandaram uma tropa, uma escolta, assim como agora Pilatos manda. Podem levar essa tropa, e eles vão, e não apenas colocam essa escolta. Eu acho que foi a única vez que um túmulo foi escoltado, foi guardado por uma tropa militar, e ali ele fica, e eles selam a tampa do túmulo. Meus irmãos, nós temos que refletir sobre algumas coisas nesse texto. Veja que os cuidados sobre aquela provável fake news na interpretação dos religiosos, eles partiram de religiosos. Os religiosos, em primeiro lugar, foram incoerentes com seu discurso. Ao invés de se ocuparem das coisas do templo, como eles pregavam, como eles condenavam, eles vão tratar de assuntos civis, vão à autoridade civil, naquele que devia ser o dia exclusivamente dedicado ao Senhor, como mandava o quarto mandamento e como eles defendiam. Em vez de se santificar, em vez de promover o bem, em vez de descansar, eles vão tratar desse assunto político e vão tratar desse assunto blasfemando do Deus Filho, chamando Jesus de um embusteiro, de um farsante, de um mentiroso. Veja, queridos, nem todo religioso promove o bem. Nem todo religioso é amigo de Jesus ou é discípulo de Jesus. Nem todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, eu posso até concordar com quem diz que todos os caminhos levam a Deus, porque todos passarão pelo juízo final e terão que prestar contas das suas obras. Mas somente aqueles que acreditaram em Jesus, somente aqueles que não trataram Jesus como um mentiroso, estarão diante do Pai de Jesus e serão abraçados, acolhidos na vida eterna. Muitos religiosos tratam Jesus como aqueles fariseus, como aqueles escribas, dizendo que o cristianismo, dizendo que o evangelho é uma grande fake news, é um grande embuste, uma grande farsa. De que tipo de pessoa você é? Das pessoas que realmente acreditam em tudo que foi dito sobre Jesus? Ou você é daqueles que, como Tomé, fica pedindo provas e diz, se eu não ver evidências? Veja, irmãos, se o evangelho não fosse algo tão genuíno, tão real, tão verdadeiro, jamais estaria registrado em um dos evangelhos uma hipótese que colocaria por terra a pregação do Cristo ressurreto. Essa é uma das provas do quanto o evangelho é autêntico. Ele não apenas apresenta a sua verdade, mas ele apresenta o contraponto, porque ele é poderoso para que haja fé, mesmo que hipóteses como a do roubo do corpo de Jesus se propaguem. Eu não sei quem já assistiu um filme chamado O Corpo. O Corpo é um filme que fala de um religioso, de um padre, que também é um arqueólogo e que vai examinar a evidência de que possivelmente tenha sido achada uma ossada que fosse de Jesus. É um filme muito bom, um filme intrigante. E quem não tem o Espírito Santo pode até sair do cinema em dúvida se realmente Jesus esteve, ressuscitou, se realmente Jesus foi verdadeiro. Mas o que eu posso te garantir nessa tarde é que se a ressurreição de Jesus, se todo o cristianismo não fosse verdadeiro, jamais essa farsa verdadeiramente armada pelos judeus, pelos governantes, estaria registrada no Evangelho. Quem registraria um contraponto como esse que poderia levantar uma hipótese que colocasse todo o cristianismo por terra?
Veja, há mais de 2000 anos se tenta negar que Jesus Cristo realmente existiu, que Jesus Cristo realmente morreu na cruz, que Jesus Cristo realmente foi crucificado, morto e sepultado, e principalmente se tenta negar que Jesus Cristo ressuscitou. O que é a fake news? Veja, 75% da humanidade professa a fé cristã. Quase 85% de um país como o Brasil, com mais de 220 milhões de habitantes, professa ser cristão. Com certeza, a fake news não foi de que o corpo foi roubado e de que a farsa não foi a do roubo do corpo e da propagação dos discípulos. Apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. As mulheres viram o túmulo vazio, os 12 discípulos viram, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. A ressurreição de Jesus não é uma fake news. Por isso, cuidado. Se você acha que é um discípulo de Cristo, não admita qualquer discurso que questione a verdade sobre Jesus. É bem verdade que os acadêmicos muitas vezes buscam provas. E os acadêmicos não encontraram provas para uma série de coisas. E nem pela ineficiência ou incompetência dos acadêmicos, uma série de coisas não é verdade. Eles é que não conseguiram ainda comprovar algumas verdades. Então veja, nós devemos ouvir sim o que a academia, os cientistas dizem, mas com humildade e reconhecendo que são homens limitados, homens que estão progredindo. Agora, o evangelho é uma questão de fé. Uma questão de fé que é dada como um dom de Deus. Muitos têm esse dom. E os que têm esse dom, nessa circunstância de tantas fake news, sem saber o que é certo e o que é errado, sem saber qual remédio funciona, qual não funciona, sem saber qual governante é digno de respeito e qual não é, os que têm a fé cristã sabem que aconteça o que acontecer, Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo não é uma fake news, não é uma farsa, não é um embuste. Jesus Cristo é digno da nossa fé, o mesmo ontem, hoje e sempre. Portanto, cuidado. Cuidado quando pessoas falam de Jesus como aqueles discípulos falaram, dizendo que Jesus é um mentiroso. Existem muitas pessoas e até teólogos, até religiosos, falando sobre falsidades no registro das Escrituras Sagradas. Cuidado porque isso pode ser usar o santo nome do Deus Filho em vão. Cuidado porque isso pode ser repercutir o mesmo discurso lá da serpente que colocou Eva e Adão numa rota de incredulidade, de dúvidas e de afastamento de Deus. Cuidado. Não seja como aqueles religiosos que blasfemaram do Senhor Jesus e propagaram essa teoria da farsa. E o que fazer diante dessas tantas fake news, tantos embustes, tantas farsas? Você como um discípulo de Cristo, o que fazer diante dessas fake news? Em primeiro lugar, veja que os religiosos influenciaram as autoridades. Nós que cremos no Senhor Jesus, nós temos uma responsabilidade muito grande de ser luz nesse mundo. Nós temos uma responsabilidade muito grande de, como voz profética, apontar o caminho correto para governantes, para autoridades. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2, 1 a 8, que todos nós devemos orar pelas nossas autoridades, todos nós devemos pedir para que eles tenham sabedoria, para que eles tenham sobriedade e assim tenhamos vida tranquila. Nós devemos, os que são discípulos de Cristo, como eu sou e eu espero que você também seja, os seguidores de Jesus Cristo têm que entender que a sua influência às autoridades deve ser exatamente aquela influência que o Senhor Jesus promoveu, apontando o caminho do amor, o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho que leva ao Pai, que é o próprio Senhor Jesus, caminho, verdade e vida.
Nós devemos tomar cuidado para não fazer como aqueles religiosos, e tantos religiosos hoje em dia que usam o nome do Senhor em vão. Não devemos blasfemar, não devemos quebrar o terceiro dos 10 mandamentos. Deus, como discípulo de Cristo que somos, nos deu uma identidade a qual nós não devemos usar de forma irresponsável. Nós não devemos proclamar o nome de Jesus. Todos estão de olho no que os cristãos fazem, no que a igreja faz, no que nós temos proclamado e dito. Portanto, que nós sejamos responsáveis, cuidando para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Está muito difícil tomar as decisões corretas nesses dias de isolamento, nesses dias repleto de fake news. Eu, como um ministro do Evangelho, zelo por cada notícia que eu repasso, por cada artigo que eu repasso, confiro se é uma fonte confiável, confiro a data, a atualização, faço tantos cheques, porque eu não posso usar o nome do Senhor em vão. Onde eu vou, eu não sou apenas Maurício Cardilli, eu sou Maurício Cardilli de Jesus, pastor, pregador do Evangelho, ministro da Palavra de Deus. E você, se você é um discípulo de Cristo, você também não pode ser irresponsável, repassando no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, falando coisas que não são verdade, repassando embustes, propagando teorias que não são verdadeiras. Você não pode imitar aqueles religiosos, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes. Você tem que zelar pelo nome do Senhor Jesus que você propaga. E veja, queridos, que rapidamente veio à tona a verdade. Quem realmente eram os embusteiros? Quem realmente eram os farsantes? Os sacerdotes e fariseus que buscavam tomar cuidado quanto às fake news que os discípulos de Cristo iam propagar, eles mesmos eram os farsantes. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 11 em diante, vai contar o seguinte: e indo elas, as mulheres que viram Jesus ressurreto, eis que alguns da guarda foram à cidade, contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Até o dia de hoje, muitos judeus, infelizmente, acreditam nessa farsa, nessa fake news que tem mais de 2000 anos. E não acreditam que o Filho de Deus saiu daquela cova, vivo, glorioso, com as marcas da cruz nas suas mãos, nos seus pés, da lança no lado. Infelizmente, porque os religiosos, os falsos religiosos, subornaram as autoridades para que uma versão mentirosa fosse propagada. Queridos, eu e você temos que ter cuidado. Compra a verdade, diz Provérbios 23, 23. Adquire entendimento. Não acredite em tudo que te falam. Não acredite em todo religioso que você ouve na internet. Não acredite em todo religioso que você ouve na televisão. Nem em mim você deve acreditar sem você antes conferir na Bíblia. Eu não quero que você assista esse vídeo e acredite no Maurício. Eu quero que você acredite na palavra de Deus. Faça como um grupo chamado de bereanos, os que moravam em Bereia, que ao ouvir uma pregação do apóstolo Paulo, aquele que dá nome a essa cidade, que dá nome a maior estado e município do Brasil, foram conferir nas Escrituras. Se depois de tudo que eu estou dizendo, você ficar desafiado a ler o que realmente está no Evangelho, não acreditar no que Kardec disse, no que Maomé disse, no que qualquer outro pastor, líder religioso, não acreditar no que eu estou dizendo, vá conferir nas Escrituras.
E assim, peça sempre a Deus sobriedade para o que você ouve na televisão, ouve na internet, ouve em tantos lugares. Vá conferir, compre a verdade, ela está acessível. Hoje com a internet você acessa a Bíblia num clicar de mouse, num tocar de teclas, você consegue acessar. Leia o Evangelho, conheça pessoalmente a boa notícia de Jesus e assim também confira tudo que é dito, pois o suborno aconteceu. Eu não quero dizer com isso que você não deve honrar as autoridades. Aquelas autoridades se corromperam, por vezes ao longo da história da humanidade as autoridades se corrompem, às vezes autoridades mal influenciadas por religiosos se corrompem, mas a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Toda autoridade é levantada por Deus, isso está lá em Romanos 13. E mesmo as autoridades que têm promovido males, aquelas autoridades que têm levantado obstáculos para que a pregação do Evangelho avance, mesmo naqueles países onde a pregação do Evangelho não é livre, mesmo se estivermos chegando num tempo em que no Brasil cada vez mais teremos dificuldade de propagar o Evangelho, essas autoridades estão sob o governo de Deus. Esse Pilatos, como diz João capítulo 19, esse Pilatos, João capítulo 19, versículo 10 e 11, esse Pilatos que autorizou que tropas fossem lá evitar a fake news dos discípulos, esse Pilatos diante de Jesus, ele disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada por isso. Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Nenhuma autoridade está acima do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos, do Filho do Homem, que de acordo com Daniel 7,13, sempre foi a autoridade máxima. Seja o presidente de qualquer país da atualidade, Brasil, Estados Unidos, China, Europa, qualquer dos países da Europa, todos eles, do mais poderoso até ao mais novo soldado engajado em uma tropa, são autoridades levantadas por Deus. E Deus os governa. Por isso, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que a preocupação que as mulheres tiveram quando se dirigiram ao túmulo é uma preocupação que nós não devemos ter. Marcos 16 diz o seguinte, Marcos 16:1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Tropas, escoltas não puderam reter que Cristo saísse daquela cova. Boatos não puderam confundir a igreja que por mais de 2000 anos segue firme, perseguida, segue firme, ouvindo injúrias, segue firme, ouvindo que tem um discurso falso, tem uma farsa, tem uma fake news. Nada disso pôde fazer a igreja ser retida, pois a igreja é movida pela fé no poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Nada pôde reter o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por maior que fosse a pedra, por mais bem selada que estivesse a pedra, por maior que fosse a escolta que estivesse ali guardando, o nosso Senhor saiu daquela cova. Há mais de 2000 anos, judeus estão diante de Israel, onde há um lugar de onde todas as pessoas que têm oportunidade do mundo todo vão lá para visitar. Vão lá para visitar o lugar onde é lembrado como a cova vazia. Arqueólogos já fizeram escavações
e não acharam nenhuma evidência de que o corpo foi roubado, muito menos de que esse corpo não tenha ressuscitado. Portanto, você que é um discípulo de Cristo, cuidado com as fake news. Não seja você um propagador de fake news. E jamais pense que a ressurreição é uma fake news. Na Páscoa, fake news é o coelhinho que entrega ovos de chocolate. A cova vazia é uma verdade que há mais de 2000 anos está lá para quem quiser visitar. Não seja um propagador de fake news. E se você não é um discípulo de Cristo, cuidado! Talvez você esteja ouvindo muitas fake news e acreditando em farsas, em embustes, principalmente sobre a palavra de Deus. Não seja alguém enganado. Vá à verdade. Leia a palavra de Deus. Encha-se do conhecimento do que diz as Escrituras Sagradas. Comece hoje a ler o Evangelho de Mateus, depois o de Marcos, de Lucas, de João. Conheça Jesus com seus próprios olhos, lendo as Escrituras Sagradas. Não desperdice essa oportunidade. Se até hoje você só acreditou em mentiras, em farsas religiosas, arrependa-se e peça para Deus iluminar o teu entendimento, te dar fé pelo Espírito Santo e te conduzir pelo caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo, aquele que veio e voltará para buscar todos aqueles, ainda que estejam mortos, buscar todos aqueles que creram nele. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém esteja morto, se crer em mim, ressuscitará. Tenha essa fé. Se arrependa de não ter dado crédito para essa fé até hoje e se apegue na verdadeira fé no Senhor Jesus. Essa é a minha oração e o meu sincero desejo de que você experimente aquilo que eu tenho vivenciado ao longo de todos esses anos e tanto me dá paz, tanto me dá empolgação de compartilhar essa mensagem contigo. Que Deus te abençoe, que as fake news não te conduzam, mas que você esteja agora preparado para resistir às fake news e abraçar a verdade sobre a cova vazia, sobre o Cristo ressurreto, sobre a salvação, que pelo Evangelho de Jesus Cristo é possível chegar até você. Que Deus abençoe.